Glória a Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito bom estarmos na casa de Deus, adorando ao Pai. Podem sentar, irmãos, e vamos abrir a Bíblia Sagrada em Atos Apóstolos. Livro de Atos, livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 6. E vamos meditar em alguns versículos. Confesso aos irmãos que é uma surpresa e uma honra estar pregando a palavra do Senhor. Não sabia que ia pregar. Eu só vim cultuar a Deus hoje. A minha sogra alertou que a tia Miraci falou que era eu que ia pregar. Na hora que eu abri a porta para sair para a igreja adorar a Deus. Glória a Deus por isso. E todo homem de Deus que zela pela palavra do Senhor sempre tem que estar preparado, né? E graças a Deus, Deus tocou no meu coração aqui essa mensagem em Atos capítulo 6. Hoje é culto de ensino, então vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Atos 6, verso 3. Vou ler alguns versos, pulando alguns versos para nós entendermos melhor. Atos 6, verso 3, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Próculo, e Nicanor, e Timão, e Barbenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Continuando, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Agora vamos pular para Atos capítulo 7, versos 51 a 53. Atos 7, 51 a 53. E Estevão disse: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardastes esta lei. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão à direita de Deus. Mas eles gritavam em grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E os testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor,
não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Eu gostaria de trazer um tema para vocês que gostam do culto de ensino. Trouxe uma caneta, lápis na mão, caderninho, pode anotar. E o tema vai ser marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu vou falar aqui em rápidas palavras sobre 10 marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Como o próprio versículo bíblico que nós lemos em Atos capítulo 6, verso 3, nós encontramos a história e a instituição dos diáconos. Se você ler o epígrafe do capítulo 6 de Atos Apóstolos, está escrito sobre a instituição dos diáconos. Foram separados 7 homens para a diaconia, porque a igreja se multiplicava todos os dias e necessitava de homens de Deus para que cuidasse dos órfãos e das viúvas, cuidasse dos necessitados, cuidasse das partes sociais da igreja. E como os apóstolos estavam todos reunidos naquele lugar, incluído Matias, que foi denominado por sorte, quando encontramos nos primeiros capítulos de Atos, eles reuniram, convocaram homens, e desses homens eles separaram 7 homens. E 2 homens desses 7 homens são destaque aqui. Por que destaque? Primeiro, porque eles falam sobre algumas virtudes que estes homens tinham logo no versículo 3 do capítulo 6 de Atos. E nós vemos aqui, nesse versículo 3 ao versículo 5, que estavam escolhendo homens, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo é ter uma vida irrepreensível. Vida irrepreensível. Aqui nós olhamos Estevão, a palavra grega traduzida para Estevão significa coroa, que é Estéfanos, e dá origem a este nome Estevão, e todos acreditam que este Estevão era um dos grupos dos judeus helenista. Por que helenista? Porque todo helenista era aquele que falava a língua grega, que estava sempre alienado ou estava sempre ligado à cultura grega. E naquele momento as pessoas ouviam Estevão, viam Estevão, um homem que tinha uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, uma vida que talvez as pessoas olhassem para ele e procurassem algum defeito e não encontrassem, porque ele era um homem cheio, e aqui fala, homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E talvez eles ficariam tristes porque foram consagrados a diáconos, talvez poderiam ser outros cargos, né? Estevão, como o próprio nome diz e como a própria história que nós lemos aqui relata, ele não era apenas um diácono, mas ele também era um evangelista. E aqui nós vemos o quê? Que nos versículos seguintes, do 3 ao 5, ele fala assim, ó: e elegeram Estevão homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Felipe. Esse Filipe aqui é aquele mesmo Filipe que no meio do deserto evangelizou a um homem, e nós encontramos isso na palavra de Deus, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no verso 4, nós vemos Filipe pregando a palavra do Senhor, colocando a mão nos imundos. Depois ele foi fazer uma missão
no versículo 26 de Atos capítulo 8. E aqui no meio do deserto, ele encontra um eunuco. E nós encontramos o quê? Que um anjo do Senhor conversou com Filipe, que ele foi para o lado sul do caminho, descendo de Jerusalém a Gaza, e este se achava no deserto, e foi e encontrou um etíope eunuco, do alto escalão, lendo a palavra de Deus, lendo o Antigo Testamento, lendo Isaías, e ele falou: o que significa isso? Que foi levado, verso 32, como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o tosqueador, assim ele não abriu boca nenhuma. E Filipe começou a explicar para o eunuco que verdadeiramente aquela profecia que aquele eunuco estava lendo se cumpriu. E aí ele continua no verso 36, dizendo assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito que crês em todo o coração? E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, e evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha que interessante. Filipe, homem de Deus, ouviu um chamado de Deus através de um anjo, evangelizou o eunuco, explicou o que significavam aquelas palavras bíblicas de Isaías, onde o eunuco estava lendo o Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías. E de repente o eunuco decidiu o quê? O etíope ser batizado nas águas. Mas antes de ser batizado, ele teria que confessar ao Senhor. E Filipe faz assim: tu crês? E ele já conclui, o etíope: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Aleluia. E ali ele conclui, sendo batizado. E quando saíram das águas, o eunuco, cheio de júbilo de alegria, seguiu o seu caminho. Mas Filipe foi arrebatado, transladado a outro lugar chamado Azoto, para evangelizar. Mas ora, ele foi consagrado a diácono, evangelista Rubner? Foi consagrado diácono. Mas mesmo assim, ele não deixou de lado o chamado de evangelista. Porque todos os obreiros, todos os membros da igreja têm esse chamado de ser um evangelista. Não precisa ter o título de evangelista. Você é evangelista porque você crê no Senhor Jesus Cristo e leva a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. A Bíblia diz: ide por todo mundo e levai o evangelho, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Ele não falou ide evangelista, ide pastor, não. Ele falou ide, chamando todos os membros da igreja para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Mas primeiro, eles tinham uma vida irrepreensível perante o Senhor. Segunda marca de um obreiro cheio do Espírito Santo. Nós encontramos em Atos capítulo 6, verso 8 e 9, a segunda marca. Eles tinham obras irrefutáveis. A Bíblia fala: Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. E levantaram alguns das sinagogas, querendo discutir com ele, querendo disputar com Estevão, mas Estevão estava fazendo obras irrefutáveis. Dificilmente alguém refutará uma obra vindo de Deus. Lembre quando aqui, essa igreja, Jardim Leocádia, se localizava lá no Iguatemi, ali no salãozinho, lá em cima. Pastor Luiz lembra muito bem disso. E nós
lutávamos, orávamos, buscávamos a Deus, a igreja era do reteté, era do fogo. Tinha poder, batismo com o Espírito Santo, e hoje tem também. Não é diferente. Mas nós sonhávamos também com uma igreja maior, porque não cabia mais gente. E Deus fez este milagre. Deu essa oportunidade de construir esse templo, aqui onde nós estamos congregando, e muitas das pessoas, talvez naquela época, não acreditassem que esse templo bonito pertenceria a este bairro do Jardim Leocádia. Mas foi feita a obra de Deus, porque as obras do Senhor são irrefutáveis. Quando Deus quer fazer a obra, Ele faz. Quando Ele fez a obra na minha vida, me curando de câncer, das metástases que tinha, do Covid, na UTI e tudo mais, dos acidentes, o Senhor falou: olha, a obra que eu tenho na sua vida é uma obra irrefutável, e não chegou a hora ainda de você partir. Mas se partir, amém. Estaremos na glória com Cristo, assentado à direita de Deus, participando das bodas do Cordeiro. Aleluia. Terceira marca de um homem cheio do Espírito Santo ele tem que ter umas palavras irresistíveis. Atos Apóstolos, capítulo 6, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aqueles libertinos, sirineus, estavam todos contra a mensagem que Estevão estava pregando. Porém, Estevão, cheio de sabedoria, e depois você lê em casa, você vai ver ele contando a história inteira, desde o patriarca até Davi, nesses capítulo 6 e capítulo 7 de Atos Apóstolos. Ele começa com palavras irresistíveis, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, dos versículos bíblicos da palavra de Deus, ensinando os próprios da sinagoga, que era o mestre da lei, que era o mestre da palavra. Porém, eles eram religiosos, alienados ao farisaísmo, à hipocrisia. Para eles, aquele que tivesse pecado seria condenado. Para eles era assim, mas Estevão sempre via uma luz no fim do túnel. Talvez aqueles santarrões condenavam os outros que tinham pecado, mas Estevão sabia que Jesus Cristo poderia operar um milagre de tornar uma vida suja como uma alva lã, como a neve. E aqui ele começou a trazer palavras irresistíveis. Quarta marca de um homem cheio do Espírito Santo. Nós encontramos em Atos Apóstolos, capítulo 6, verso 15. Ele tinha uma paz inexplicável. Glória a Deus. Em Atos 6,15 está escrito: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Talvez você já perguntou por que Jesus sempre estava rodeado de crianças. Aonde ele ia, as crianças iam atrás. Por quê? Porque em Jesus existia uma paz inexplicável. Uma criança não vai ficar perto de um homem iracundo, de um homem bravo, de um homem que acabou de chupar limão. Não, a criança vai querer um homem que exale paz, que seja educado, que trate a pessoa bem. E quem não gosta de ficar perto de uma pessoa que trate o outro bem? Hoje à tarde levei minha esposa numa loja, bem no cantinho aí de um bairro, escondido. Ela foi comprar um papel de presente para dar de presente hoje para uma pessoa. E naquela loja ela falou assim, quando saiu para mim, falou: olha, eu gosto muito de vir nessa loja, mesmo sendo escondida, pequena, porque as pessoas aqui são educadas, me recebem bem.
E quão bom é quando a pessoa recebe bem. E Estevão estava brilhando o rosto dele de uma forma que as pessoas não viram Estevão, viram os anjos no rosto de Estevão. Quarta marca, paz inexplicável. Quinta marca de um homem cheio do Espírito Santo. Encontramos em Atos 7, 51 a 53. Coragem invergável. Ele tinha tanta coragem, Estevão, que depois de ter pregado aquela mensagem bem forte, onde ele começou a falar de todo o patriarca Abraão, depois começou a falar que o Senhor tinha escolhido a José, mas os irmãos de José o rejeitaram, jogando José no poço. Depois de tudo isso, você conhece a história dele, preso lá na casa de Potifar, sendo acusado enganosamente. E depois de tudo isso, ele virou governador do Egito. E ele começou a falar que não só José foi rejeitado pelos irmãos, mas também Moisés no começo da fé. As pessoas não criam em Moisés. Moisés teve 40 anos no Egito. Depois 40 anos foi para o deserto aprender de Deus. Deus aparece na sarça ardente e ele tem que voltar para resgatar o povo do Egito para a terra que mana leite e mel. Mas mesmo assim, para as pessoas de lá crer em Moisés, foi difícil. Ele foi rejeitado por muitos. E até no meio do caminho, o povo hebreu estava rejeitando a Moisés, porque não criam no milagre. Deus, à noite no deserto, daquele frio, mandava uma coluna de fogo. E aquele povo aquecia. Mas quando estava de manhã no deserto, aquele sol escaldante, Deus mandava uma nuvem de fumaça e protegia o povo nas suas asas, na sua sombra. Aí o salmista diz: e a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Ele começou a falar sobre o tabernáculo. Ele começou a dizer sobre a liderança de Josué para a terra prometida. Ele começou a dizer sobre todos os relatos bíblicos, até Davi, quando foi escolhido para arquitetar o templo do Senhor, porque não tinha templo naquela época, era só o tabernáculo dentro de uma tenda. E Davi começou a ter utensílios, e depois de Davi veio Salomão, filho de Davi com Betseba. E de Salomão nós vamos aprender na escola dominical. E o Salomão começa a construir o templo do Senhor. E ele usou toda essa metáfora para dizer: olha, assim como o povo rejeitou a Abraão, rejeitou a Isaac, rejeitou a Jacó, rejeitou a José, a Davi, a Salomão, a todas as pessoas daquela época, assim vocês também estão fazendo com a palavra de Deus. Estão rejeitando a fé, rejeitando a palavra. E naquele momento as pessoas começaram a julgar: Estevão, você está blasfemando. E Estevão não estava fugindo da palavra do Senhor, porque ele tinha a marca de um homem cheio do Espírito Santo, que era a coragem invergável. Aleluia. Sexta marca de um homem cheio do Espírito Santo. E eu já estou terminando, eu sei que tem que falar de 10 marcas, né? Sexta marca: a sua palavra provoca fé nos crentes e fúria nos ímpios. Por isso que a Bíblia fala que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus, para a salvação tanto de grego quanto de judeus. As pessoas lá fora pensam que é loucura. Quantas das vezes eu ia na igreja lá em Mãe Luísa, no Rio Grande do Norte, e quando eu voltava, era o único da família que ia na igreja evangélica, as pessoas me xingavam, me chamavam de um monte de palavrão, até de bode, porque eu ia adorar o Senhor. Quantas das vezes eu ouvi isso? Mas mesmo assim, não desisti do evangelho. Comecei a pregoar a palavra do Senhor.
E lembro que daqueles meus amigos, das pessoas que estavam ao meu redor, uns estavam indo para a bandidagem, outros estavam na bandidagem saindo e se convertendo a Cristo. Lembro de um homem, de um jovem amigo meu chamado Marcelo, nós chamava ele de morcego, porque ele pegava sempre carona nos ônibus, atrás dos ônibus, não entrava, pegava carona atrás dos ônibus, então as pessoas chamavam de morcego lá no Nordeste. E eu lembro que ele era um dos piores daquela época. Mas ele se converteu ao Evangelho e ele ia lá na bocada falar do Cristo Jesus e do amor de Deus na vida daqueles drogados. E quantos foram para Cristo naquela época? Porque tinham ousadia. Porque a palavra de Deus provoca fé nos crentes e fúria nos ímpios. Sétima marca do homem cheio do Espírito Santo: ver pela fé o que os outros não veem. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no Senhor, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Ninguém estava vendo aquilo, só Estevão. Ele viu no céu a glória de Deus e Jesus assentado à direita de Deus. Depois de ele ter apregoado aquela mensagem, ele viu aquilo e o rosto dele brilhava. Aleluia. Porque nós vemos o que as pessoas não veem. Talvez as pessoas estão dizendo lá, igual quando eu fui parar na UTI lá, o pessoal lá da empresa estava dizendo: não dou 2 dias para ele morrer. Não estava vendo a cura. Mas nós cristãos, nós sempre temos esperança. E nós sempre vemos além do que os outros do mundo vê. A irmã Jaqueline contou o testemunho aqui. Está fazendo pós. E ela já está vendo coisas além do que os outros não estão vendo ao redor dela. Porque isso é fé. O livro A Quarta Dimensão, do David Paul Oakeshow, A Quarta Dimensão, ele ensina você a ter esta fé, esta visão além do alcance. E ele diz que, naquele livro, que ele era um budista convicto. Mas uma irmãzinha chegava ali, pegava a Bíblia e entregava para ele num leito. E ele falou: eu não vou ler essa Bíblia não, tira essa Bíblia daqui, eu vou rasgar ela. E a irmãzinha: não, você vai ler a Bíblia, está aqui do seu lado. E ele pegou uma pneumonia terrível, e naquela época não tinha cura, não tinha nada. E mesmo assim, ele lendo o Evangelho, naquele estado que ele estava, ele começou a ler. E aí ele creu no milagre de Deus e saiu de lá curado de uma pneumonia, que naquela época era impossível as pessoas serem curadas. E depois de lá, ele pediu a Deus uma bicicleta. E ele não sabia o que estava pedindo, ele começou a pedir especificamente. E Deus, em uma semana, respondeu ele e entregou uma bicicleta na casa dele, nova, uma Monarch nova. E ele começou a evangelizar a palavra de Deus. Quando a pessoa tem fé, é diferente, irmãos. Eu lembro que quando eu passava na empresa, na Flex, onde eu trabalho, quando eu passava lá, eu via: eu quero trabalhar nessa empresa. Eu fui para o Nordeste 3 dias de viagem de ônibus, passei lá na frente da Flex e falei: eu quero trabalhar nessa empresa. Quando eu voltei de Natal, mais 3 dias de ônibus, apareceu a vaga estampada de estagiário, estava no Rubens de Faria, terminando o curso técnico. Falei: eu vou me inscrever. Me inscrevi e fui lá fazer entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, o rapaz, o Paulo Soares, que hoje não está mais lá, disse: olha, eu vou contratar você, mas eu vou contar um segredo. Ninguém veio nessa entrevista, só você veio. Então a vaga é sua. Então, para você ver que a fé, ela move montanhas, irmãos. Ela move o lugar que você está. E faz coisas que você não acredita. Porque um monte de gente querendo procurar estágio e ninguém foi para a vaga. Só eu que fui lá
E graças a Deus, até hoje estou lá. Já estou fazendo 19 anos na empresa que manda embora gente como água. 19 anos na empresa. Isso é para a glória e honra do Senhor. Sétima marca do homem cheio do Espírito Santo, vê pela fé o que os outros não veem. Oitava marca do homem cheio do Espírito Santo, capaz de pagar altíssimo preço em razão da sua fé e do amor de Deus. Atos 7, 56 e 57. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está a pé à direita de Deus. Mas eles gritavam em grande voz, e tamparam os seus ouvidos, e arremetaram unanimemente contra ele. Naquele momento ele começou a ser apedrejado. Nona marca de um homem cheio de fé, segurança de salvação. Atos 58, verso 59 do capítulo 7. E expulsando da cidade o apedrejavam, e os testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocaram o nome do Senhor, dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. Olha o que eu noto aqui, nessa nona marca. Ele tinha segurança da salvação. Se eu perguntar para você hoje, você tem certeza da sua salvação? Tem certeza que se você morrer hoje, estará no céu? Tem certeza que se você morrer hoje, estará com Cristo? Hoje eu vejo muita gente piedosa demais. Até demais. A pessoa comete toda a atrocidade do mundo. Mata um monte de família. E quando a pessoa morre, as pessoas dizem, não, coitadinho dele. Ele foi para o céu. Tem pessoas que cantam horrores aí. Os MCs da vida. Ensinam sexo para crianças. Hoje as crianças só cantam funk. Se você for perguntar as músicas que as crianças querem ouvir, ou que elas sabem e cantam, é funk. E todas essas línguas que deixam os ouvidos alvoroçados dos jovens e dos adolescentes, das crianças, de funk, são palavras pornográficas, que levam pessoas ao caminho do mal, ao caminho da escuridão. E depois, quando uma pessoa dessa cantor morre, as pessoas falam, não, tadinho, foi para o céu. Como que uma pessoa dessa foi para o céu? Lógico, eu não vou julgar que uma pessoa dessa foi para o inferno, longe de mim. Deus que julga. Mas é difícil crer que uma pessoa dessa foi para o céu. Já está levando um monte de gente para o caminho do inferno. Uma pessoa dessa vai para o céu? Não tem como. Mas Estevão, ele tinha segurança da salvação. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo e tinha convicção do que estava pregando a palavra de Deus. A Bíblia fala o quê? João, capítulo 10, verso 10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Isso mesmo, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Deus veio fazer o quê? Deus veio dar vida e vida com abundância. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é a vida, irmão. Ele não é a morte. Ele traz alegria. Ele não traz tristeza. Ele levanta o caído. Ele fortalece o enfraquecido. Porque Ele é Deus. É Ele que enche o vazio do coração. Última marca de um verdadeiro homem cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo consegue perdoar ilimitadamente. É isso mesmo. Atos, capítulo 7, verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É necessário que nós liberemos o perdão. É necessário que nós tenhamos isso em mente e no coração. Nós não podemos levar fardos pesados. A Bíblia diz, Jesus disse, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidados de vós, disse Jesus. E o interessante é que, quando eu falei da marca nona marca, aonde que foi jogada a capa de Estevão? Aos pés de Saulo. Tem um homem, não sei se você já leu o livro, Mártires Cristão,
de John Stott, neste livro, ele fala sobre um homem chamado John Hus. E John Hus, quando ele foi sentenciado como herege, um papa pediu para que ele fosse queimado em praça pública. E levaram John Hus para ser queimado em praça pública. E na hora que ele foi queimado, ele gritou em alto e bom som, e todos ouviram aquilo lá, que ficou gravado nos livros, e disse assim: hoje vocês matam um ganso, porque a palavra Hus significa ganso. Ele fala: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. Passados 100 anos nasceu Martinho Lutero, com suas 95 teses, pregada na igreja de Wimbledon, na Alemanha, desafiando os religiosos daquela época e trazendo todos a ver a verdadeira graça de Deus e não as indulgências que eles pagavam para perdoar pecado. Porque não adianta pagar indulgência para perdoar pecado. Quem perdoa seus pecados é Jesus Cristo, e é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Então ele sabe, Paulo sabe, que aquelas vestimentas jogadas ali significava alguma coisa. A conversão de Paulo. E nós encontramos em Atos 9, quando Paulo se converteu, ele dando um testemunho de caminho a Damasco. E ele escreve em Romanos capítulo 8, verso 18, dizendo assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Levante a cabeça, dê a volta por cima, porque Jesus Cristo vive. Creia em nome de Jesus, no novo amanhã. Creia que Ele está contigo, que você pertence a Ele, e Ele vai realizar os seus sonhos. Não que não sejam todos, mas sejam alguns, que sejam no propósito e na vontade de Deus. Mas glorifique, louve, exalte ao Senhor. Creia no Senhor, porque Ele vai te abençoar profundamente. Assim como abençoou Estevão, Ele vai te abençoar profundamente e vai te dizer: filho amado, venha aos braços do Pai. E você que está ouvindo na sua casa também esta mensagem, aceita Jesus Cristo, creia em Deus, que Ele quer salvar a todos neste momento. Eu gostaria que todos se colocassem de pé, vamos fazer uma oração rapidamente. Quem deseja ter oração aqui? Vocês? Você em sua casa? Amém. Eu gostaria também de fazer um apelo: se alguém que não é cristão ou está afastado da casa do Senhor e quer aceitar Jesus Cristo, hoje é o dia. Você pode vir aqui, se entregar ao Senhor Jesus Cristo, não estará sozinho, alguém estará acompanhando. Se há alguém que não aceitou Jesus Cristo, ou talvez está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar ao Senhor, essa é a sua oportunidade. Venha, se entregue ao Senhor Jesus Cristo, que Ele estará recebendo de braços abertos. Se não há ninguém, amém. Você que está ouvindo também na sua casa e quer se entregar ao Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão, mande uma mensagem de texto aí no Facebook ou no YouTube e diz que aceitou a Jesus Cristo, que estaremos orando também para você neste momento. Eu não conheço, mas o Senhor conhece todas as coisas e sabe o que você está pensando e o seu coração. Amém? Senhor Deus, Pai eterno de glória, em nome de Jesus Cristo, eu tenho orado, Senhor Deus, para as pessoas que estão aqui, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que cada um aqui, Senhor, tem as marcas de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo, ó Pai, que tem um valor, Senhor Deus, inestimável a Ti, que tem uma obra, Senhor, irrefutável, uma vida irrepreensível, pessoas que veem os que os outros não veem, pessoas que não têm medo de falar a verdade, pessoas que têm palavra, ó Pai, viva, que é a Tua palavra, Senhor Deus, que faz a mudança em nosso coração, pessoas que conhecem bem a Tua palavra, Senhor, esta palavra da verdade. Eu quero entregar, Senhor, na sua vida, ó Pai, na vida dessas pessoas, nas suas mãos, Senhor Deus. Eu quero entregar, Senhor, na Tua presença, Senhor, a vida de cada um dessas pessoas, ó Pai.
que necessitam de Ti, Senhor. Que o Senhor venha liberar neste momento, Senhor Deus, as curas, ó Pai. Que venha liberar, Senhor Deus, os livramentos, Senhor. Liberta esta alma aprisionada, Senhor. Livra de todo mal, cura de toda ansiedade, de todo estresse, Senhor. Abre porta onde não tem porta. Abençoa, Senhor Deus. Dá um aumento de salário, uma bonificação. Dá também, Senhor Deus, causa ganha na justiça. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que está ouvindo esta oração. Levanta, ó Deus, os caídos. Senhor Deus, cuida dos mendigos, das pessoas que estão morando na rua. Agasalha, fortalece, aquece, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no calor do seu amor. Ó Jesus Cristo, nós cremos, Senhor Deus, na vitória do povo. Cura, Senhor Deus, aqueles que estão, porventura, passando por um período de Covid, que estão com doentes e outros tipos de doença. Tome nas tuas mãos, Senhor Deus, libera a cura, ó Pai, na vida dessas pessoas. Assim, Senhor Deus, eu quero também, Senhor, orar, Senhor, para as pessoas que estão aprisionadas espiritualmente, que em nome de Jesus Cristo, todo espírito demoníaco seja expulso, ó Pai, pela tua vontade e permissão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, opera milagres e maravilha na vida de cada um. Assim pedimos e já te agradecemos, Senhor Deus. Amém, Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, nessa semana, ó Pai, que está no meio, ó Pai, até sexta-feira e domingo estaremos adorando a Ti de manhã e à noite. Amém.